lésbicas, gays, bissexuais e transexuais, travestis, queer, intersexuais, assexuais e muito mais. Eu sempre fui apaixonado pelo carnaval de escola de samba. E eu acompanhei isso a minha vida toda por uma televisãozinha de tubo lá numa cidadezinha pequena do interior da Bahia. E eu até me emociono porque quantas vezes minha mãe brigava comigo, uma criança de 6, 7 anos, acordada 2, 3 horas da manhã para ver a escola que ela amava passar. E quando eu vim para São Paulo, eu cheguei aqui morando no Campo Limpo, na periferia, não tinha condição, não tinha dinheiro, era uma bolsista. Vim por uma bolsa de faculdade e fui conhecendo aos poucos, né? Não tinha condições de participar, porque as fantasias, o preço não era acessível para mim. Mas fui acompanhando, ainda assim, torcendo pela minha escola do coração, que sempre foi a Vai Vai. Até que um dia eu consegui ter condições de comprar minha primeira fantasia. E aí eu saí numa ala e foi muito emocionante. E com o passar do tempo eu fui vendo a necessidade da Lilian aparecer. E graças a Deus, quando eu tava assim pra acertar com uma outra agremiação, a minha escola do coração entrou em contato comigo e falou assim: você tem interesse mesmo, de ser de saque de chão? Aí eu falei, nossa, é tudo que eu mais quero. E aí eles propuseram uma parceria na época e eu topei e deu muito certo. E a Lilian tá aí, né? Destaque de chão, destaque arco-íris, como eles falam lá na escola. Destaque arco-íris da escola. Tamo aí. No decorrer da minha jornada profissional, eu acabei percebendo que quanto mais transparente eu sou e mais honesto eu sou comigo, com a minha orientação sexual, com a minha identificação relacionada ao meu afeto e aos meus jeitos, trejeitos e comportamentos ligados à minha sexualidade, eu percebi que ser honesto com isso é extremamente importante para que as pessoas também possam ser honestas e também mostrem afeto direcionado a mim. Quando eu recebo um olhar rude, uma ofensa, um gesto de decepção daquela pessoa, isso diz muito mais sobre ela do que sobre mim. Então eu preciso ter maturidade para saber entender que o que falta àquela pessoa eu tenho que levar até a ela, que é o amor, né? Nós estamos performando arte, nós estamos performando amor. A arte é o amor que transforma. Então, eu sempre tenho um sorriso no rosto para essa pessoa. Às vezes por dentro a gente se machuca, às vezes chega em casa, chora e pensa, por que aquela pessoa fez aquilo? Mas o mais importante é você levar amor no momento para aquela pessoa, porque só o amor e só o conhecimento pode mudar aquele tipo de comportamento. Porque performar o feminino numa sociedade patriarcal, machista, é mexer com os sentimentos que estão mais arraigados dentro de todos nós, sejamos homens ou mulheres. A gente gera um incômodo muito grande, né? Porque como que as pessoas, de forma indireta, elas pensam assim, como que ele abre mão do privilégio de homem dele para se colocar numa posição feminina? Porque a mulher na nossa sociedade, infelizmente, ela ainda não é vista de forma igualitária ao homem, né? A gente está num processo de construção disso, mas ainda vai levar muito tempo pra gente chegar lá. Mas a gente vai chegar porque eu tenho fé. A gente ainda necessita tratar de visibilidade, porque nós não temos isso. A partir do momento que a nossa sociedade nos tratar como iguais, não vamos precisar mais falar sobre visibilidade, sobre inclusão, sobre diversidade. Porque tudo que nós queremos é ser iguais.
é ser tratados de forma igualitária. Então essas palavras, para mim, elas se traduzem em necessidade. E eu espero que um dia a gente não precise mais usá-las. A gente possa simplesmente existir. Existir e ok, é isso. Infelizmente, nós somos obrigados a conviver ainda nesse tempo de hoje, no século XXI, com ignorância, preconceito e principalmente muitas dores que são causadas a essa comunidade, dores que vêm inclusive da violência, quer dizer, não é só preconceito. Essa comunidade, volta e meia, é muito violentada, não só fisicamente, mas espiritualmente e também intelectualmente. Eu acho que talvez esse seja o maior drama em função do próprio preconceito, e aí acabam envolvendo outras questões também, que é a questão da religião. Então, eu acho que eu tenho familiares que são da comunidade, tenho pessoas muito próximas que sempre foram muito respeitadas por todos nós. Quando governador, nós criamos uma secretaria, que era uma secretaria de mulheres, mas que também envolvia a temática dos negros, das comunidades todas. A inclusão das minorias, né? Chamadas minorias. E uma das providências primeiras que nós tomamos foi elevar o número de delegacias de proteção às mulheres. Acho que nós tínhamos 2 delegacias no estado, e eu criei mais 22 ou 24 delegacias especializadas em proteção às mulheres e a esses direitos todos, a essas chamadas minorias, né? E a outra iniciativa que nós tomamos foi de buscar dar proteção especialmente à comunidade. Muitas ações foram tomadas no sentido de proteger vítimas de maus tratos, vítimas de violência pertencentes à comunidade. Isso teve um resultado muito expressivo à época e é reconhecido até hoje, todas essas políticas que a gente fez em relação à comunidade LGBT. Muitas instituições são sensíveis a essas causas, muitas. Algumas outras são insensíveis e até são muito refratárias, ou são muito contrárias, né? Ideologicamente falando, ou até mesmo do ponto de vista de convicções, mas há uma infinidade de instituições que apoiam e que lutam para que esses direitos sejam assegurados. Eu acho que se você tem no poder público homens e mulheres que tenham essa cabeça, esse tipo de cabeça voltada para as liberdades e para os direitos, é mais fácil. E não havendo, é preciso cada vez mais aguçar a consciência no sentido de se organizar, de se mobilizar e reivindicar. Às vezes você consegue que determinadas batalhas sejam vencidas no argumento. Muitas outras vezes você precisa da mobilização permanentemente e da luta para que esses direitos sejam assegurados. 1.200 anos antes de Cristo já existia a comunidade LGBT, que era muito mais aceita, na minha concepção, do que é hoje. E a gente está na luta desde aquela época. Então, tem um pouquinho mais de calma, porque vai acontecer, né? Mas é um processo progressivo. A gente se emociona até. Eu luto por visibilidade. Luto mesmo. Graças a você, graças ao seu presente. Eu nunca consegui ser muito aberto com os meus pais. A gente sempre teve vários impasses. Mas quando eu fui falar pra eles que eu ia começar com a transição, foi especificamente porque eu ia começar a hormonização e eles iam começar a ver mudanças em mim. Então, o meu prazo estava muito curto para aquilo. E eu não ia atrasar a transição por causa disso. Então, eu fui na casa deles pra gente ter uma conversa
A gente almoçou e eu fiquei enrolando assim até o último minuto pra falar com eles. E quando eu já tava com as minhas coisas pra sair, eu falei, a gente precisa conversar sobre alguma coisa. E minha mãe, tá bom, fala. Eu falei, não, vamos sentar ali. Aí ela já ficou preocupada. Eu não conseguia falar. Eu comecei a rir, eu comecei a chorar. E eu não sou uma pessoa que se abre tanto emocionalmente pros meus pais. Aí eles ficaram muito preocupados. Ela perguntou se eu tava com algum problema. Eu falei que não. Ela perguntou se eu tava encrencado, se eu tava precisando de dinheiro. E daí ela perguntou se eu tava doente. E daí eu ri, falei que não. E ela falou, então tá tudo bem. Então qualquer coisa que você me falar, não tem problema, sabe? Eu falei pra eles que eu era trans. Eu perguntei se eles sabiam o que aquilo significava. Expliquei. Eles falaram que sim, eu expliquei em poucas palavras, né? Mas não, quando eu falei pra eles, não foi uma surpresa. Eu só dei um nome para aquilo que eu sempre fui. Eu nunca fui vítima de algum episódio onde eu fui discriminado, mas sempre tem algumas microagressões. Eu não sei se é por ignorância, eu não sei se é pelas pessoas realmente não aceitarem quem eu sou. Então, às vezes as pessoas, mesmo sabendo meu nome social, mesmo eu dizendo que aquele é o nome pelo qual eu prefiro ser chamado, às vezes elas fazem questão de usar o meu nome de registro. É uma coisa que é um pouco irritante, é uma coisa que às vezes é inconveniente, mas eu não deixo assim isso me afetar, porque eu, nos outros setores da minha vida, eu tô tão bem, eu tô tão realizado que isso não me chateia tanto. Eu fiz uma mastectomia há 4 meses, se eu não me engano. Eu comecei o processo para fazer ela pelo plano de saúde, porque o SUS realiza essa cirurgia. Então, como essa cirurgia está dentro do rol de procedimentos da ANS, o plano de saúde é obrigado a cobrir. Muita gente não sabe disso. Mas é claro que eles fazem tudo para dificultar, né? Para colocar burocracias, para colocar tempos de acompanhamento que você tem que fazer com uma equipe multidisciplinar, mesmo que você já tenha um acompanhamento prévio. E eu consegui realizar ela depois de um pouco mais de um ano de acompanhamento. Foi um ano muito difícil. Esperar para alguém aprovar isso para mim, para alguém realmente acreditar que eu era Félix, que eu era um homem trans, que essa cirurgia me faria bem e não seria uma mutilação, como já foi dito por uma médica, por exemplo, que eu visitei. Foi difícil. E é claro que quiseram me empurrar gente que não tinha experiência com essa cirurgia, quiseram me oferecer outros tipos de procedimento que não eram a mastectomia masculinizadora, né? Que é o que a gente chama, que ela não só tira o seio, mas ela faz um contorno masculino, ela tem um resultado estético semelhante ao do homem cis, né? Um homem que não é trans. Bom, eventualmente aconteceu e foi um divisor de águas para mim. E eu passei a viver com muito mais tranquilidade, muita mais tranquilidade, que eu ia ser reconhecido como Félix e eu não ia ter que me explicar para ninguém, eu não ia ter que me esconder com um top de compressão para que as pessoas me vissem daquela forma, né? Tanto a hormonização quanto a mastectomia, eles me dão o que nós chamamos de passabilidade. Isso quer dizer que uma pessoa me olha na rua e me vê como um homem e me aceita como um homem e não questiona. Isso é importante não só por uma questão de egos, não por uma questão de como eu quero ser tratado, mas infelizmente no Brasil isso é uma questão também de segurança, porque o Brasil é o país que mais mata trans no mundo, né? Nós temos que ser o nosso próprio espelho. Eu nunca imaginei fazer isso que eu faço e estou aí há 35 anos. E hoje muitas meninas novas almejam ser uma drag queen de sucesso, de fama, aquela coisa toda. Eu acho que, em primeiro lugar, elas têm que se olhar no espelho, ver se é aquilo mesmo que ela quer, se ela tem dom para aquilo. E se tiver, tem que correr atrás. A gente tem que sempre correr atrás dos nossos sonhos.
Eu sempre me considerei como ator transformista, porque foi quando eu comecei, na minha época, a gente era tido como ator transformista e drag queen veio bem depois, né? Mas eu respeito, não é uma pessoa que fala, drag queen Silvete Montilla, eu vou... Não, é o que está hoje na moda, vamos dizer assim, que as pessoas chamam, mas numa boa, eu não tenho nenhum tipo de questão quanto a isso. Quando eu era auxiliar de promotoria e quando eu resolvi, já trabalhava na noite, mas eu resolvi optar por trabalhar só na noite, porque assim, eu sempre fui boêmia, sempre gostei da noite, sempre gostei de acordar tarde. Então, quando veio essa questão, eu falei assim, eu tenho que optar, porque os dois juntos não estavam dando mais. Então, eu fiquei 4 anos na noite, 4 anos de dia. Quando eu vi que realmente poderia ter a possibilidade de dar certo, eu falei, vou ficar só com a noite. A gente corre atrás de sonhos, de estar podendo fazer o que a gente gosta. Então, eu tive muitas oportunidades. Quando eu comecei, eu sempre quis poder trabalhar em todas as casas. E, graças a Deus, todas as casas que eu almejei, eu trabalhei. Então, teve parada gay, teve muitas coisas boas que surgiram nesses 35 anos de carreira. E, graças a Deus, e fico feliz, aplaudo todas essas meninas novas que estão aí, que deram visibilidade, porque na minha época era muito difícil, né? A gente não tinha espaço tanto na televisão, quanto no cinema, no teatro, em casas noturnas, era bem menos. Então, hoje, nós temos o nosso maior nome, que é a Pabllo Vittar, que carrega isso e dá essa visibilidade, que eu acho que o sucesso dela é o sucesso nosso, porque as portas que ela abre as portas para muitas pessoas. Então, eu acho que hoje, graças a Deus, fico muito feliz que nós possamos estar em todos os lugares, que era dificuldade quando eu comecei há 35 anos atrás. Durante eu fui apresentadora oficial da Parada Gay durante 16 anos. Foi bom, eu tive desde a primeira até a 16ª, depois trocaram gestão, presidência da parada, e aí me tiraram. Não é que me tiraram, aí optaram por outra pessoa, eu respeito, eu acho que tudo tem seu tempo, então o tempo que eu tive foi maravilhoso, eu respeito. Hoje eu não frequento tanto, eu não estou tão dentro da parada, mas assim, quando tem a parada, eu vou. Quando eu não participo ativamente, eu estou ali prestigiando, porque foram 16 anos que foram muito gratificantes na minha vida. Muitas pessoas questionam que a nossa parada é um carnaval fora de época. Até tem, realmente é um carnaval, porque é uma multidão, é música, é som, mas eu acho que em questão de reivindicação precisava muito mais. A gente vê em outros países lá fora que as pessoas realmente reivindicam, põem policiais, pessoal da área da saúde nas ruas, se manifestando isso. Eu acho que aqui precisava um pouco mais disso, até por ser, durante alguns anos, nossa parada foi a maior do mundo, então a gente tinha essa visibilidade. Desde quando eu comecei lá atrás, eu não quis ficar sendo uma pessoa que fosse conhecida só pelaquela casa, ficar preso naquela casa. Eu abri meu leque, então eu tenho esse meu dom, esse meu trabalho, que eu acho que pode ser visto por várias pessoas, independente só de ser casas LGBTQIA+, como para outras áreas. Independente de ser só a classe LGBT, eu acho que tem muitas as pessoas que é um ambiente de trabalho que, graças a Deus, me respeitam muito. Muitos eventos que não têm nada a ver com a cena LGBTQIA+, as pessoas têm um respeito muito grande. Então, isso eu acho muito legal. A vida faz a gente aprender, a vida faz a gente conquistar. Eu aprendi na minha vida. Eu nunca, como eu falei lá no começo dessa entrevista, eu nunca imaginei fazer isso que eu faço. Então, tudo que eu aprendi foi com a vida. A vida nos dá essa oportunidade. A transexualidade me fez assim, eu tive alguns paradigmas, né? Porque
Eu sou de 86, então não era uma coisa assim tão esclarecida. A gente não tinha internet para mostrar para o que era a transexualidade. O meu nome, Bianca, vem de dois mestres, dois chefes de cozinha que trabalhavam no restaurante do meu pai. Eles eram gays e eu era novinha, muito novinha, e eu era muito branquinha. Então eu adorava ficar na cozinha do restaurante, que eu adorava ferver com eles, brincar com eles. E eles começavam, eu tenho certeza que essa daí vai virar alguma coisa, né? Então eles começaram a apelidar, que a gente tem no nosso meio, a gente tem essa mania, né, de apelidar. E começaram a me dar um nome de Bianca, porque eu era muito branca. E eu trouxe esse nome para mim, é um nome que eu gosto, né? Então, eu demorei um pouco para associar o que era a transexualidade, e ela foi vindo gradativamente na minha vida. Eu tenho uma família, eu tenho uma base, né, que é muito importante isso. Fez todo o diferencial na minha vida. Eu tenho uma mãe incrível e o princípio de uma trans começa aí. A trans, ela começa a nascer a partir de uma família, né? E quando tudo dá um início, você vai saber o que vai refletir lá na frente, né? Porque eu tive uma base, eu tive uma família que me apoiou. Se o pai e a mãe não aceitarem, elas têm que se virar, elas têm que comer, elas têm que pagar conta, elas têm que viver. Aí elas vão pra rua. Aí na rua você se cria, só que você é criada da maneira que a rua te oferece. Se a trans, ela tiver uma formação bacana e você tiver a sorte de conhecer pessoas bacanas que te dá uma oportunidade, você consegue. Agora, se for uma trans onde não tem recursos, onde não tem uma beleza, não tem uma postura bacana, a sociedade ainda bloqueia essas pessoas. É todo um conjunto, né? É a beleza, é o se portar, é a condição financeira. Então você consegue ter portas abertas. Agora, as meninas que não têm esses recursos, você pode ter certeza, elas têm que não tem opção, né? Eu não dependi de nada do governo, né? As minhas injeções foi por minha conta, as minhas cirurgias plásticas foi por minha conta. Mas hoje a gente tem o Transcidadania, que muitas meninas não sabem que existe, né? O Transcidadania, eles nos assistem, né? A gente tem uns sites por aí que a gente pode fazer nossos exames, que a gente pode, eles até fornecem, as prevenções, né? E fornecem até hormônios. Muitas meninas não sabem disso, elas precisam começar a se situar, a pesquisar mais sobre isso. Né? O Transcidadania, você pode tirar uma carteirinha onde você pode pegar uma condução sem pagar. Né? Então, assim, hoje, como eu te falo, eu vivi uma época que a gente não tinha essa assistência e hoje ela tem. E eu não dependo de nada disso do governo, porque graças a Deus eu tenho meu trabalho, eu tenho uma família estruturada. Mas tem meninas que precisavam se informar mais sobre isso, né? Hoje, vivendo o tempo de hoje, não só eu, como muitas outras, como Pablo Vittar, Glória Groove, agora a gente tem a Linda Quebrada, que está nos representando muito bem. Está dando a oportunidade de mostrar que não é só o mundo trans, né? A Lin é uma menina que ela vem de uma comunidade, ela não só defende a transexualidade, ela defende mulher preta, mulher pobre, né? Então, eu vivi uma época onde a trans, ela tinha que ser bonita, ela tinha que ter dinheiro, ela tinha que viver na Europa. Essas eram as referências para as trans na década de 80, 90. Hoje, no ano de 2000 para cá, a gente já está mostrando que não é só isso, né?
A transexual, ela pode estar na TV, ela pode estar na música, ela pode estar no teatro, ela pode estar nos hospitais, que eu tenho amigas que são enfermeiras, entendeu? Então, já muita coisa mudou, mas ainda tem muita coisa para mudar. E o que eu puder fazer para que o mundo melhore, eu estou aí, estou à disposição. Quando era criança, eu queria ser médico. Depois eu mudei, quis ser hoteleiro, fui fazer hotelaria. Mas ao mesmo tempo, isso que eu falo, são oportunidades que a vida te dá, te abre portas, e vai de você saber perceber qual caminho você seguir. Quando eu comecei a trabalhar com noite, por exemplo, sendo um promoter de uma casa noturna, eu vi o quanto eu fazia as pessoas felizes naquela noite. Então eu percebi que a minha missão era fazer as pessoas felizes de alguma forma. Existem várias maneiras de você fazer as pessoas felizes, mas eu encontrei na noite, na música, no encontro dessas pessoas, enfim, nessa diversidade, né? Nesse acolhimento dessas pessoas, uma forma das pessoas serem felizes, nem que seja por um momento ou por aquele período. O negócio é consequência do seu trabalho, do que você pretende, tem de propósito, que você quer fazer. É normal, quando você começa a trabalhar e a coisa começa a dar certo, ele vira um negócio, né? E você tem que acabar se estruturando para que aquele negócio fique de pé, né? Mas ainda assim eu acredito nisso, eu acredito na noite, acredito na felicidade das pessoas, que eu posso fazer a diferença na vida de muitas pessoas. A pandemia, a gente se falou muito em ressignificação, acolhimento, se desconstruir para construir novamente. Teve momentos de muitas tristezas, muitas perdas, muitas dores. Eu perdi minha mãe em julho do ano passado, perdi amigos, eu perdi um negócio, eu fechei um negócio, que para mim era um filho, né? Um filho de 15 anos que eu perdi. Então foram muitas dores. E para a questão da diversidade, a gente ainda viu nessa pandemia muito mais dificuldades, né, com relação à nossa comunidade LGBTQIA+, porque além de elas não terem essas oportunidades, na pandemia elas ainda ficaram piores, né? Então a questão da saúde mental, a falta de oportunidade, o desemprego. Então eu acho que agora é o momento de a gente acolher todo mundo, né, e reforçar ainda mais essa questão da diversidade, que eu acho que é irreversível, né? Hoje a gente está falando de respeito, a gente está falando de inclusão, é um processo sem volta, né? Hoje o mundo se fala disso. A gente hoje tem grandes personalidades, por exemplo, em vários setores da sociedade, sejam desde CEOs de empresas, sejam artistas, né? Hoje você vê tantos artistas que representam tantas pessoas e que promovem a diversidade e a inclusão. Eu acho que a gente evoluiu muito nessa questão da questão LGBTQIA+. A gente está cada vez mais ganhando mais espaço, a gente tem mais espaços, tem mais tempo de fala ali, a gente tem mais representatividade. Eu acho que esse é um caminho sem volta e eu espero, assim do fundo do meu coração, que realmente as pessoas reflitam sobre o que a gente está passando, essa revolução no mundo, né, que a gente está falando de tantas pessoas que precisam serem acolhidas e serem reconhecidas acima de tudo. Toda essa comunidade, ela compõe o que é o mundo hoje, né? Então, não é à toa que são todas essas siglas, porque eu acho que a gente está falando acima de tudo de representatividade. Antes de se falar de responsabilidade social, antes de se falar de ESG, de todos esses novos procedimentos, né, que as empresas estão adotando, criando departamentos de diversidade, de inclusão, eu já fazia isso lá nos anos 2000, quando eu abri a The Week. Então eu tinha travesti, eu tinha trans, eu tinha drag queen, eu tinha gordo, eu tinha negro, eu tinha oriental, eu tinha hétero, eu tinha, enfim, senhoras de idade, enfim, ali
sem ao mesmo talvez perceber, né, o que hoje isso virou uma coisa oficial, né, e que as pessoas hoje, se elas não fizerem isso, elas estão, acho que alguns anos para trás, né, elas estão se retrocedendo em relação a muitas empresas que estão hoje adotando esses novos procedimentos, essas atitudes, essa postura nova de praticar a inclusão dentro da empresa e a diversidade. Eu talvez inconscientemente eu já estava fazendo isso lá no começo dos anos 2000, 2004, quando eu abri minha empresa. As pessoas elas não têm essas oportunidades, elas precisam de oportunidades para poder mostrar o trabalho delas. Em 2022, eu acredito que ser um homem gay, isso varia muito aonde você está. No meu momento, estando em São Paulo, estando aqui, e no local onde eu trabalho e com a minha rede de relacionamento que eu tenho, eu posso ser quem eu sou, livremente, tranquilamente, sem ter medo de assumir a minha sexualidade, sem ter medo de andar de mão dada na rua. Eu me sinto livre hoje. Por mais que algumas pessoas eu sei que olhem para mim de uma forma estranha, mas eu não me preocupo mais em levar uma porrada na cara, por exemplo. Uhum. Desde quando a companhia que eu trabalho atualmente comprou a anterior que eu estava, eu comecei a sentir que eu poderia ser quem eu era. E eu nunca me esqueço de uma antiga gestora que eu tive. Eu acho que foi a primeira pessoa que me defendeu dentro do trabalho. Eu me lembro que eu ia ser promovido para analista de capacitação. E na época o diretor comercial falou: mas ele é gay, como é que ele vai dar treinamento para vendedor? Ela me contou isso para que eu nunca baixasse a cabeça por ninguém. Ela falou que respondeu para ele qual o problema. Desde aquele dia em diante, Daniela, o nome dela, Daniela Perales, eu acho que ela arrancou o esparadrapo, uma venda dos meus olhos, que eu não tinha que baixar a cabeça para ninguém. E que eu tinha o direito de ser quem eu sou. Há 20 anos atrás eu entendia que eu era um doente, que eu tinha problema, eu era diferente. Eu acho que a vida foi mostrando, não só pra mim, mas pra sociedade mesmo, que ser gay é normal. E trabalhar na empresa que eu trabalho hoje, com políticas de inclusão, tem um peso enorme, porque se lá atrás, há 20 anos, eu tivesse isso, talvez eu não precisasse esconder tanto tempo da minha mãe que eu era gay, coisa que eu contei para ela há 9 meses atrás. Porque no modelo que eu criei dentro da minha cabeça foi: minha mãe é do interior, da roça, católica, apostólica, romana, e não vai aceitar isso de jeito nenhum, porque a informação que chega para ela na televisão é que eu vou ser um doente, que eu vou ser vou me vestir de mulher, e nada contra quem se veste de mulher, mas que eu vou ser aquilo que chegava para ela na televisão. E é muito mais do que aquilo ali. E aí chegou num determinado ponto onde no meu relacionamento o meu companheiro falou, e a gente teve uma discussão muito séria sobre isso, e a gente quase terminou, porque eu não pude postar uma foto que a gente estava junto. Naquele momento eu me dei conta que eu estava limitando a minha vida durante mais de 30 anos E aí foi quando eu disse... Não posso falar a palavra. Meu, cansei. E aí eu viajei até a cidade da minha mãe, sentei com ela e disse: mãe,
Vamos conversar. Vamos alinhar algumas expectativas aqui, porque a gente não tá na mesma página. Eu sou gay, é isso. Eu tenho um relacionamento, eu estou com uma pessoa que me faz bem, e é isso. Pra minha surpresa, minha mãe só falou: a gente sempre quer o melhor pros filhos. É o que eu gostaria? Não. Mas você tá bem? Você tá feliz? Eu disse: tô. Isso é normal hoje, filho. Tem até algumas pessoas na cidade que são, então tá tudo bem. O que eu vejo muito da questão de preconceito, porque eu não aceito ou não, eu respeito quem não aceita e tá tudo bem. Só que a gente combate isso com conhecimento, com informação. E aí compete a pessoa aceitar ou não, cada um tem seus valores, seus princípios e tá tudo bem, mas desde que os seus valores e princípios não interfiram na vida da outra pessoa. A gente não precisa catequizar ninguém, a gente só precisa ser respeitado. Fazendo um pequeno histórico dessa última década, ou talvez dessa nossa atualidade, no Brasil, desde 2011, a regularização do casamento homoafetivo foi estimulada e sancionada pelo STF. E desde então se fizeram atualizações importantes, desde do reconhecimento de uma união estável até mesmo a efetivação de um casamento civil. E quando a gente observa esses aspectos legais, eu começo a encontrar em 2019 a lei de criminalização, aquela que trouxe finalmente a homofobia e a transfobia para o cenário da proteção legal, mesmo que tenhamos ainda dificuldades com casas de acolhimento ou mesmo em delegacias, para que esse tipo de registro possa ser feito. O ano de 2020 tiveram 2 acontecimentos importantes. O primeiro deles foi a retirada da proibição de que pessoas com relacionamentos homoafetivos tinham um impedimento de doar sangue, porque se entendia naquele momento, até 2020, que pessoas homossexuais não poderiam doar sangue. Então isso já foi lavrado pelo STF e isso já passa a ser um direito igual, todos podem doar sangue. E também em 2020 nós tivemos no estado de São Paulo uma grande transformação, que foi a inclusão de mulheres trans no atendimento da Delegacia da Mulher, o que trouxe um direcionamento, um acolhimento e uma orientação para toda uma população. Apesar de termos já diversos manifestos e melhorias na qualidade da vida LGBTQIA+, o que nos garante como organização social os direitos e deveres é a mobilização e a revisão de leis e de práticas. E é por isso que nós nos organizamos nesta legenda, para mudarmos a nossa lei e podermos ter o mesmo direito que todas as pessoas. Então, não faz tanto tempo assim que nós temos acesso às leis, os direitos e deveres, mas ainda existem muitas leis que não nos protegem, ou mesmo as instituições que não têm o preparo. A trabalhista, as ações de carreira, as ações de desenvolvimento social. Se a gente pensar quantas casas de acolhimento nós temos, acolhimento por quê? Porque essa população ela morre dentro de casa. 35% das pessoas da comunidade que tem o seu registro de assassinato morreram dentro de casa, pelos pais, irmãos, primos, tios, por familiares que têm essa transfobia ou homofobia. E por isso o Estado e a sociedade precisam oferecer casas de acolhimento para que essas pessoas possam sair e dar para elas dignidade e condições de vida, emprego, que possam dar ferramentas de melhoria e amparo.
que é isso que nós buscamos. Então, o quanto você está disposto a nos ajudar, o quanto você está disposto e sensível a acolher essa minoria, que eu questiono se é uma minoria ou se nós não estamos apenas mapeados, mensurados. Até porque este ano de 2022, pela primeira vez, nós vamos ter no censo a identidade de gênero sendo questionada. Até então, quem respondia isso era o avaliador. Eu olho para você, eu entendo se você é do gênero feminino ou masculino. E agora, quem responde, isso é uma pergunta do censo, o que nos traz, mais uma vez, um avanço importante. O que é ser LGBTQIA+, na atualidade? Somos corpos invisíveis, mas a visibilidade, a inclusão, a diversidade vão fazer parte daqui para frente ainda mais da nossa realidade.